Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso maná diário. E o nosso estudo da parte de quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, o título é Para que os justos não sejam tentados. Durante toda a semana você percebeu que o título da lição era sempre como uma interrogação? Mas a de quinta-feira não tem interrogação. Aí talvez você que esteja do outro lado da tela diga assim: ufa, ainda bem, o que será que vem hoje? De certa forma, para que os justos não sejam tentados, o nosso estudo de hoje está lá no Salmo 73, verso 1 em diante. Vamos ler alguns versos e vamos tentar entender. E diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel. Muito bem, para com os de coração limpo. Quanto a mim, isso quem estava falando, o salmista Asaf. Ok? Verso 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Verso 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Vamos parar por aqui para nós entender. Olha só, nesse salmo aqui, nós vemos aqui, de certa forma, que ele via os ímpios prosperando. O salmista aqui viu os ímpios prosperando, de certa forma, oprimindo os justos e desprezando a Deus. Estranho, né? Você viver buscando a Deus, você buscar viver em conformidade dos princípios de Deus, e agora você vê que pessoas que não estão buscando a Deus estão de certa forma melhor que você. Eu não sei se você já se viu em uma situação como essa. Eu digo para você que infelizmente esse que vos fala já observou esse tipo de situação, e ele já se perguntou a Deus também por que tais coisas acontecem. Então ele viu os ímpios prosperando, oprimindo o justo e desprezando a Deus, o qual parecia não fazer nada, que aos nossos olhos parece que Deus não está fazendo nada, né? Infelizmente. E aos olhos do salmista, eu não estou só nessa caminhada, o salmista também pensava assim. Aparentemente, parecia que Deus não estava fazendo nada. Então o salmista chegou a pensar: por que agora não desistir do bem e fazer o mal? Ou seja, é como se dissesse assim, pessoas imaginassem assim: parece que a minha busca por Deus é tipo assim, em vão, porque o mal prospera. Interessante que essa palavrinha, o mal prospera, você, acredito que você estava acompanhando conosco toda semana, parece que toda semana isso aconteceu, né? Pessoas imaginam que o mal prospera, mas em especial no estudo de hoje, são os ímpios. Os ímpios estão prosperando, em especial crescendo financeiramente. Aparentemente parece que a vida deles é tranquila. Eles não querem nada com Deus, e a vida deles aparentemente são tranquila, certo? Parece que eles não passam por os problemas que nós passamos, não tem o enfado que nós temos. Isso é coisa que o inimigo tem colocou na cabeça desse salmista aqui, e infelizmente coloca na nossa também. Porque todo mundo passa por problemas. Aparentemente a vida dos outros são sempre melhor do que a nossa. Mas diante dessa pergunta, dessa murmuração, porque ele, de certa forma, o salmista aqui, no caso aqui, deixa eu olhar para você aqui, Asaf mais uma vez, Asaf estava, de certa forma, invejando o caminho dos ímpios, sabe? Aí Deus dá uma resposta para ele, lá no Salmo 73, acompanhe comigo, abra lá no Salmo 73, verso 27, onde, diante dele, imagina assim: eu invejava a vida dos ímpios. Mas quando Deus dá a resposta, qual o destino final dos ímpios, Asaf não quer mais invejar mais os ímpios, não. E eu creio que você não deve fazer isso mais também, invejar os ímpios. O Salmo 73, verso 27 diz o seguinte: os que se afastam de ti, eis que perece, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Deus agora está dizendo para Asaf justamente o quê? Que todos aqueles que são infiéis, infelizmente vão ser destruídos. A questão é que muitas vezes queremos ver o juízo de Deus, a providência de Deus de imediato. Só que antes dele sofrer as consequências, muitas vezes, de não aceitar Jesus, de desprezar a Jesus, de desprezar esse Deus que nos ama tanto, de desprezar a salvação, eles têm a oportunidade de salvação.
Deus dá essa oportunidade de salvação a todos. Aos que desprezaram, está aqui a realidade, serão destruídos. Que você, a partir de hoje, não inveje mais a vida dos ímpios. Que você, a partir de hoje, se é de você estar invejando a vida dos ímpios, ore pelos ímpios para que eles se acheguem a Jesus, para que eles entendam que o caminho é esse, Jesus é o caminho. Amém? Ore comigo. Querido Deus, obrigado porque as tuas misericórdias são grandes, ó Pai. Obrigado pela tua graça, Senhor, que foi oferecida a mim e eu aceitei. E essa mesma misericórdia se oferece a todos aqueles que infelizmente ainda estão em caminhos tortuosos, que não te aceitaram ainda, Senhor. Nos ajude, Senhor, diante do nosso senso de crítica, muitas vezes de pré-julgamento, não julgarmos os que ainda não te aceitaram, mas que venhamos a orar para que aceite a salvação concedida a cada um de nós lá na cruz do Calvário. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém.